Boa noite, meus amigos, meus queridos. Estamos aqui hoje para falar do dom da fé. Nós falamos do dom de cura na semana passada. Nós vamos falar do dom de fé. O que é o dom de fé? Nós, humanos, cremos no que vemos. Por exemplo, sabemos que um copo é um copo porque nós estamos vendo o copo, o formato de um copo, seja de vidro, de plástico, né, ou de outro material, acrílico. Então, nós sabemos que aquilo é um copo, porque nós estamos vendo com a nossa visão, né? E tudo que nós vemos, nossa vista vê, é nossa vidência, nós vemos as coisas como elas são. Só quando nós percebemos que nós também temos a visão e a percepção daquilo que não vemos. Por exemplo, nós acreditamos num Deus todo-poderoso, onipresente, onipotente, onisciente. Você vê esse Deus, você enxerga esse Deus, né, como ele é, a figura, você vê com seus olhos físicos? Não. Você sabe que existiu a história da Bíblia, né? Jesus veio aqui à Terra para nos salvar. Então, existe um ser maior que nós acreditamos sem ver nos olhos físicos. Mas nós sabemos que Jesus foi a prova direta que existe um Pai, porque ele era o Filho. Então, a parte da crença, se você acredita em Jesus e na vinda dele aqui na Terra, tudo especial, a Mãe Maria, a Virgem Imaculada, então nós acreditamos que existe um ser maior, né, que engendrou tudo isso, né? Então, nós temos que acreditar porque aquilo é uma verdade, né? Mesmo que nós não temos a figura de um Deus, mas imaginamos e cremos numa força maior, uma luz maior, onde ele é onipotente, onisciente, onipresente. Então, o dom da fé é quando nós acreditamos que vamos acontecer alguma coisa para nós, ou vamos rezar e ter aquela força interna e vamos receber aquela luz, aquela bênção que está para vir. Então, a fé, ela é incontestável. Você tem ou não tem. Eu não posso, de um dia para a noite, se eu sou uma pessoa que não acredito em nada, né? Não existe Deus, não existe nada disso. Não, e preciso de uma coisa palpável para acreditar. Então, não é possível você ter essa presença palpável, porque Deus não se revela assim. Se revela assim no sentido do amor, da paz, das nossas orações. E nós temos que dar graças e louvores a Deus. Se estamos aqui na Terra, nós somos pessoas engendradas por Deus. Nós temos um pai e uma mãe, biologicamente falando, mas o pai foi o primeiro a que formou nós. Então, nós somos filhos de Deus. Esse Deus que nos alimenta, esse Deus que nos protege, esse Deus que nos ilumina. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos acreditar fielmente no Deus. Esse Deus que nós precisamos acreditar
e devemos acreditar, porque existe um livro, que é a Bíblia, que fala sobre todas a experiência do seu Filho, Jesus. Então, Deus se fez carne para nos salvar, para nos mostrar o amor, né? E mostrar toda a sua sabedoria, o seu amor incondicional por nós, mesmo que não tenhamos esse amor por, por Jesus ou por Cristo. Na realidade, esse amor tem que ser cultivado desde dentro da gente, desde que nós entendemos por pessoas. Nós somos a criatura divina. Cada um de nós é uma partícula divina. Se somos uma partícula divina, somos um pouco uma partícula de Deus. Sabemos que nós podemos fazer curas, nós podemos ouvir e nos transportar pela força do Espírito Santo para falar a alguém que está necessitado, iluminado, que precisa de ajuda, que precisa ser iluminado por nós, ou pelo Espírito Santo, não por nós, mas pelo Espírito Santo. Nós estamos precisando colocar a nossa ação, nosso dom em favor das pessoas, em favor dos nossos irmãos. Então, o que servem os dons? Serve para que nós possamos ajudar e para que o Espírito Santo se manifeste em nós para que possamos ajudar o outro. Então, não é uma vaidade, já falei isso, e quem dá esses dons é Deus. Então, ele capacita as pessoas. Mesmo que aquela pessoa não tenha uma formação, não tenha uma capacidade para aquilo, mas Deus capacita aquele dom para aquela pessoa. Então, não precisa a pessoa ser letrada, uma pessoa que seja estudada, inteligente, para receber dom, porque o dom é dado por Deus. Então, não tem uma lógica material, e sim uma lógica espiritual. Então, o que nós podemos dizer, o que nós podemos usar na nossa vida, olhar para a nossa vida e observar quantas coisas aconteceram conosco e que nós tínhamos fé de acontecer alguma coisa boa, nós rezamos, oramos para Deus e ao Espírito Santo, a Mãe Maria, para que possamos ter algo, uma pessoa ficar boa, uma pessoa ter, passar no concurso, uma pessoa ter sua vida restabelecida. E nós recebemos, isso é uma graça, né? Então, quando oramos, quando rezamos, nós estamos pedindo, acreditando que aquilo que nós estamos pedindo, nós vamos obter. Se não naquele momento, mas no momento certo. Então, não podemos, já falei, que o tempo é de Deus, não é tempo nosso. Então, muitas vezes nós temos pressa, muitas vezes a gente não tem a devida paciência de esperar as coisas acontecerem. Então, a fé é uma coisa que vem de dentro. E nós, pela força do Espírito Santo, ele revela isso em nós. Nunca devemos perder a fé. Teremos sempre ter esperança e fé para que possamos ajudar o outro, ajudar o grupo de oração, ao grupo da igreja, as pessoas que precisam de uma palavra, né? Então, nós precisamos acreditar. Se nós não tivermos fé, nós não podemos dar aquilo que nós não temos, né? Uma palavra de amor, de ajuda, de carinho.
para aquela pessoa ou pessoas. Então, assim, o que eu hoje eu peço, vou fazer uma oração ao Espírito Santo, que todos vocês tenham essa energia de fé dentro de vocês, que a força de vocês seja ampliada. Então, eu oro ao Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, pedimos para que ele coloque em seus corações a luz, a verdade, o amor e aquilo que vocês desejam ardentemente e precisam daquela graça, que seja concedida. Deus sabe o que é melhor para nós. E nesse momento o Espírito Santo vai atuando através da luz dourada, a luz do fogo divino, a luz que ilumina o nosso viver. Essa luz que traz uma força imensa, um fogo que arde dentro de nós. Essa fogo que arde dentro de nós é o Espírito Santo. E quando nós oramos pelo Espírito Santo, essa força vem e aí começa nós entendermos e rezarmos, proclamarmos o que o Espírito Santo está querendo de nós. O que o Espírito Santo quer de nós hoje é que nós possamos ser melhores a cada dia, mais fervorosos, mais amantes do amor de Deus, amar Deus sobre todas as coisas. Mesmo que nós estamos passando por um deserto difícil, mas vem a vitória. Acreditamos porque nós somos criaturas de fé. Então, eu peço ao Espírito Santo hoje que as pessoas se coloquem em ação de pedir, de ter aquela fé incontestável no Espírito Santo, porque Deus é o maior, Deus é toda a glória, e a glória está em Deus. Então nós pedimos ao Espírito Santo que a glória seja feita nesse momento para a sua casa, para os seus filhos, para a família toda, para que vocês consigam vencer as suas batalhas diárias. Nós batalhamos diariamente. Então nós precisamos de força, de fé, do fogo do Espírito Santo na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração. Então vem, Espírito Santo, derrame sua luz diante de nós, esse fogo ardente que limpa e renova nossos corações, renova nossa vida, renova nosso ser. Sejamos outras pessoas melhores, mais amorosas, mais sinceras umas com as outras, e que nós possamos ajudar cada vez mais uns aos outros, porque é isso que o Espírito Santo nos fala, amar uns aos outros, amar o próximo. E nesse momento, eu peço que o Espírito Santo ilumine a sua vida, o seu viver. Se você ainda está fazendo o caderninho, coloque ali o que você está querendo, o que Deus quer que você faça, que Deus quer que você tenha essa fé, que aumente sua fé, que sua fé seja ouvida e Deus tenha a graça para você. Então, fale no seu caderninho, escreva no seu caderninho: Deus, eu estou aqui na sua glória, como sua serva, eu peço aquilo que eu necessito. Estou aqui em seu louvor, dando seu louvor e a minha testemunha de todas as coisas que eu recebi, que eu recebo, a minha vida, as minhas coisas que estão na minha casa, os meus filhos que estão saudáveis. Obrigada, Senhor, porque você, o Senhor, na realidade, é maravilhoso. E eu peço hoje por todos vocês, e vocês que estiverem doentes, que a misericórdia divina entre na sua casa e traga a força
da saúde, que o Espírito Santo atue aonde dói, aonde você precisa da cura. Essa cura que eu estou colocando com o Espírito Santo dentro de você. Eu apenas sou uma serva. E como serva eu peço por todos vocês, pela luz de vocês. E continue rezando, orando, pedindo, acreditando naquilo que eu estou falando, cada vez ficando mais firme na sua fé, mais vigilante na sua fé, na oração, nas suas aclamações, nos seus fervores de Deus e na sua luz que você tem cada vez mais dentro de você, porque Deus está dentro de nós. Então eu peço que vocês, se vocês gostarem desse vídeo, vocês coloquem, falem desse vídeo, porque as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus, a palavra do Espírito Santo. As pessoas precisam acreditar que existe saída para todos os problemas. E se não tiver, vamos colocar na mão do Senhor. Senhor, coloco nas suas mãos esse problema que eu não consigo resolver, mas acredito e coloco sobre sua vigilância esse problema. E vou e fico em paz, e fico na paz. Obrigada, Senhor. Glórias eu digo ao Senhor, bendito seja o seu nome. Comente com as pessoas, fale dos seus testemunhos, o que vocês receberam através das suas orações que estão fazendo há muito tempo. Espero que vocês conseguiram, que vocês mudaram, o que vocês sentiram dentro de vocês. Houve uma mudança? Que mudança foi essa? Me conte, me fale. Isso é muito importante, porque a gente tem que falar o que nós recebemos, que nós mudamos, o que nós sentimos que a palavra entrou dentro de nós. Então, curtam, compartilhe, coloque o sininho para você ser notificado quando o vídeo for ao ar. Então, vocês assinem o canal, porque tudo isso é importante para todos nós, para ter mais ovelhas, para as ovelhas ficarem mais unidas, porque Deus é o maior. Deus é luz, Deus é amor. Que vocês fiquem em paz e que o Senhor cubra de bênção toda a sua vida, a sua casa, a sua família, e que tudo seja dado com graças e bênçãos, graças e louvores ao Senhor. Bendito seja o nome de Deus. Assim seja. Graças a Deus.